o Senhor me deu uma palavra, e nessa palavra que o Senhor me deu, o Senhor falava ao meu coração sobre crescimento. Aleluia. E o interessante de tudo é que eu estou com uma criança que ela está em fase de crescimento. A minha filha Axa, ela tem 4 aninhos. E por que eu estou falando dela? Porque você vai entender o que Deus, aleluia, vai falar contigo. Axa, ontem, ela disse assim, que queria ser grande, que queria crescer. Ela não queria ser pequenininha. Porque a Teté, que é a Esté, já cresceu muito, cresceu rápido e ela também quer crescer. Depois, quando eles crescerem, eles querem voltar a ser criança de novo, né? Que é uma responsabilidade muito grande. E ela pedindo para crescer. Quando foi hoje, de manhã, as perninhas dela começaram a doer. Doer. E a gente ficou preocupada. Só que essas perninhas dela doendo, era o músculo dela crescendo, porque ela tá esticando. E a gente pesquisou e também minha irmã foi atrás de saber, né, com médicos. E ela tá crescendo e por isso que as perninhas dela estão doendo. E eu disse, tá vendo, Axa? Crescer dói. E o Senhor falou automaticamente comigo. Amém? O Senhor disse, crescer dói. A fase de crescimento é uma fase que dói dentro de nós, que machuca. É uma fase que vem, aleluia, cheia de pancadas. Quando o povo de Israel estava no Egito, o povo de Israel começou a crescer. E o faraó, vendo o crescimento do povo, manda os feitores aumentar a carga horária, a opressão do povo de Israel, para impedir o crescimento. Então ele oprimia o povo de Israel. E quanto mais ele oprimia, a Bíblia diz que não adiantou. Aleluia. O povo continuou crescendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer algo. Existe crescimento, aleluia, que vai nos doer. Mas é preciso para que haja um alargamento. E o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia, vai haver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alargamento. O Senhor dizia, vai haver crescimento. O Senhor falava comigo, aleluia, e o Senhor dizia, eu sou Deus que trago, aleluia, crescimento para este tempo, para o meu povo. Então o Senhor, ele está trazendo um crescimento muito grande para a tua vida, muito grande para a tua história. E esse crescimento vai gerar incômodo em pessoas. Esse crescimento vai fazer com que pessoas, aleluia, se voltem contra você. Por quê? Porque esse crescimento vai fazer você passar, aleluia, delas. Como assim? Elas chegaram em até um certo, aleluia, nível. Mas você, em Deus, vai ultrapassar esse nível. Quando você está abaixo ou você está igual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não gera incômodo. Mas quando você começa a passar, ultrapassar, gera inconveniência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu, aleluia, com o povo de Israel. Êxodo 1, versículo 9 diz, e ele disse ao seu povo, veja como o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Existia, sabe o quê? Pressa.
existia rapidez. Aleluia. E existia uma força que não era do povo. O povo estava sendo escravizado. Aleluia. Mas mesmo assim, o povo era forte. Aleluia. Porque o ambiente não limita você. E nem o que Deus colocou dentro de você. Você pode até estar em um ambiente totalmente desfavorável. Mas eu quero te dizer que quando nós estamos em Deus, nós sobressaímos. Aleluia. Nesses ambientes difíceis. O povo de Israel estava, aleluia, em um ambiente difícil. Mas ele sobressaía. Sabe por que ele sobressaía? Aleluia, porque existia uma força dentro deles. E essa força era a força de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer. E é aí aonde Deus, aleluia, chega, nos fortalece, nos levanta, nos coloca de pé e nós sobressaímos. E quando nós olhamos para trás, nós ficamos, como foi que eu venci? Como foi que eu superei? Como foi que, aleluia, eu me tornei forte dentro daquele ambiente que quase me definhou, me matou? Porque não é a nossa força, mas é a força de Deus. E quem sustentava, aleluia, o povo de Israel era o Senhor. E daí ele, vendo aquele crescimento, ele quer parar. Quando o inferno olha para você e vê o crescimento de Deus na sua vida, ele vai levantar situações e questões para que você venha desmorecer, para que você venha parar. Então, se já está acontecendo isso, eu quero te dizer, você vai vencer. Não pare, não desanime. Porque o Senhor, Ele está com você. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Ele está vendo tudo. Porém, os egípcios começaram a maltratar demais o povo de Israel. Só que quanto mais eles maltratavam, oprimiam, mais o povo aumentava. Porque o crescimento não vinha da mão humana. O crescimento vinha do Senhor. E quando o crescimento vem de Deus, o homem pode até tentar parar, mas ele não consegue parar. Ele não consegue barrar. E aquilo que Deus está dando crescimento na tua vida, ninguém vai impedir. Mesmo que queiram.